O clima era sombrio. Chovia intensamente, a água se infiltrando na alma dos habitantes da cidade com uma escuridão invisível, deixando-os ainda mais irritados e intolerantes uns com os outros. Em meio àqueles que fugiam da chuva que caía do céu como uma maldição, havia um menino descalço de uns 12 anos que vagava sem rumo, arrastando os pés pelas poças e evitando nervosamente as pessoas. A cidade rugia, chapinhava e trovejava. O vento uivava e ninguém prestava atenção à figura magra perdida nesse caótico fluxo metropolitano. Completamente encharcado, o menino, cujo nome era Miguel, encontrou seu caminho para as periferias e notou um prédio abandonado. Parecia ser um canteiro de obras inacabado ou uma estrutura desabitada deixada em ruínas. O primeiro andar estava uma bagunça desorganizada. Trapos velhos, lixo, garrafas e cacos de vidro se espalhavam perigosamente sobre a superfície que um dia fora um piso coberto de tinta marrom. Em um canto, Miguel notou uma velha cama de ferro com um colchão gorduroso e um cobertor seco. Ele se encolheu nesse abrigo e adormeceu instantaneamente, enquanto a chuva sem precedentes continuava caindo. Em seus sonhos, Miguel via cenas assustadoras de sua vida. Fragmentos de palavras carregadas de maldições de seu pai. Ele se contorcia e soluçava em seu sono, mas não conseguia acordar. Na verdade, Miguel Navarro não era órfão. Ele havia morado com seu pai desde os 5 anos, mas não conseguia se acostumar ao fato de sua mãe tê-lo abandonado. As memórias de uma infância despreocupada com ambos os pais deram lugar repentinamente a surras e humilhações. Por que sua mãe o tratava tão cruelmente? Era um momento insuportável. O pai de Miguel, Paulo Navarro, havia se mudado para um novo apartamento com uma mulher jovem e disse a Miguel que a chamasse de mãe, enquanto sua amada mãe Teia, que o havia protegido da ira de seu pai, havia desaparecido. A dor e o ressentimento se instalaram na alma do menino. Sua madrasta o desprezava, conspirava contra ele, mentia para seu pai, afirmando que Miguel não obedecia, se comportava mal, insultava os outros e até brigava. Paulo Navarro, que era um oficial aposentado, amava seu filho. O destino lhe dera um filho em seus últimos anos, mas ele nunca demonstrava seus sentimentos. Com o tempo, Miguel se convenceu de que seu pai o odiava. Por qualquer erro, o ex-militar castigava severamente seu filho, pegando um chicote longo e pesado e ensinando firmemente uma lição ao menino indisciplinado. Tal disciplina era considerada necessária para forjar o espírito, mas na perspectiva de Miguel, era simplesmente um trauma insuportável. A primeira surra foi insuportável. Um dia ele acordou e sua mãe não estava lá. Seu pai não explicou nada e foi silenciosamente para seu escritório. O menino pensou que sua mãe certamente voltaria logo, mas ao cair da noite ela ainda não havia aparecido. Quando perguntou ao pai, o homem pegou o chicote e castigou seu filho. Um homem não faz perguntas estúpidas. Você deveria se lembrar disso. Mas por que não posso? Antes que o menino pudesse terminar, o chicote atingiu suas costas, e a dor, tristeza e humilhação. Miguel parou de fazer qualquer pergunta. Ele só esperava o dia em que a porta se abriria e sua mãe entraria. Então vieram 5 noites sem dormir, uma semana de febre, vozes de homens desconhecidos e um quarto branco e brilhante com cama. Enfermeiras gentis de jaleco branco visitavam o menino. Uma delas perguntou sobre seu pai, tentando garantir que não o entregariam, mas seu pai teve que explicar como tratavam o menino em casa. Miguel permaneceu em silêncio, como se de repente tivesse esquecido como falar. Parecia que um número interminável de dias e noites havia passado. A família se mudou, apareceu uma nova figura materna, e seu pai continuou com a criação rigorosa. A madrasta, Olímpia, queria se livrar do menino sombrio, que castigava duramente por cada erro menor ou uma limpeza mal feita. No dia de sua fuga, ela roubou o boletim escolar de Miguel. Mas para sua consternação, mostrava que ele ia bem na escola. Então ela friamente anotou algumas notas F para a semana passada. Quando seu pai chegou em casa para a avaliação semanal, ele nem deu a Miguel a chance de falar. Acusando sua madrasta, Paulo ficou furioso e endureceu o castigo. Miguel não podia suportar tal traição. Pai, ela está mentindo e você acredita nela, não em mim. Você nunca acredita em mim, nunca me escuta, só me manda calar a boca. Você não é um pai para mim, não é um pai de verdade. Odeio vocês dois. O menino se livrou do aperto de seu pai, evadiu habilmente e saiu correndo descalço sob a chuva.
Então correu sem olhar para trás, exaustivamente e chorando inconsolavelmente por muito tempo. Dessa forma, o menino se encontrou nas ruas, ansiando por desaparecer, morrer, mas nunca mais voltar. Naquele dia, seu pai não informou a polícia, mas ligou para sua professora da escola. A professora elogiou o menino por sua diligência e excelente desempenho acadêmico. Ela falou por 10 minutos descrevendo como Miguel era maravilhoso. A dor atravessou Paulo e ele sentiu um nó na garganta. Recapitulou os últimos 6 anos. Como confiou cegamente em Olímpia e não viu os esforços do menino negligenciado? Se seu filho não voltasse, ele teria razão. Paulo enxugou uma lágrima, levantou-se e pegou o chicote. Olímpia gritou quando viu seu marido na entrada. Paulo, o que você está fazendo? Você tem me enganado. Do que você está falando? Eu nunca. Ela não teve chance de terminar, pois o chicote atingiu seu rosto, deixando uma marca vermelha. A mulher gritou horrorizada, recuou e tentou escapar, mas Paulo bloqueou seu caminho. Me diga a verdade. Agora mesmo. Sabe, eu tentei fazer o meu melhor para ser amiga e ajudante do seu filho, mas ele simplesmente me odeia. Ele acha que eu sou a razão pela qual sua mãe foi embora. Eu só queria viver em paz e harmonia, sem discussões e ressentimentos. Mas Miguel nunca me escutava. Me perdoe, mas foi insuportável quando ele se recusava a comer minha comida, não compartilhava nada sobre a escola e não me deixava revisar suas tarefas. Ele construiu um muro entre nós que eu nunca pude quebrar. Eu estava tão cansada. Ninguém, exceto você, se importava com o menino, e por sua culpa, não por minha, ele fugiu de casa. Eu acreditei em você até o fim. Já ouvi essas histórias 1000 vezes. Acabei de ligar para a professora dele na escola, e me disseram que não há problema com seus estudos. O que você tem a dizer sobre isso? Paulo gritou com raiva, desejando bater nela, mas então mudou de ideia, exausto, como se o chicote fosse pesado demais para levantar. Foi um teste. Eu não queria fazer isso assim. Só precisava te dizer algo importante. Sim, estávamos lutando pela sua atenção desde o início. Miguel, o que ele é? Ele é uma criança. Sim, astuta. Você passava todo o seu tempo com ele. Se ele quisesse, vocês iam juntos ao parque sem mim. Quando o menino ficava doente, você passava 24 horas ao lado dele. Mas o que sobrava para mim? Esperar e esperar, na esperança de que você parasse de ser tão apegado ao pequeno parasita e se lembrasse que tem uma esposa? Eu perdoei tudo a você, a Teia e ao menino. E você? Sem me perguntar, você trouxe Miguel para nossa casa. Eu só existo como uma empregada todos esses anos. Paulo, eu o odeio. Ele me tirou tudo, virou minha vida de cabeça para baixo. Se não fosse por ele, teríamos nosso próprio filho. Se você quer saber a verdade, aí está. Eu tenho esperado que Miguel morra ou vá embora de casa. Agora consegui o que queria. Não, você não conseguiu. Agora você fica sozinha. Saia daqui para que eu nunca mais te veja. Naquela noite, Paulo percebeu que havia estado vivendo ao lado de um monstro em vez de uma esposa. Ele tinha um filho. Pela manhã, o clima se acalmou. A chuva parou e o sol tímido espreitava entre as nuvens, aquecendo fracamente a terra submersa na lama e na água. As estradas secaram rapidamente e as poças desapareceram uma por uma. O dia claro e ensolarado simbolizava o renascimento da harmonia e da paz na terra. Miguel dormiu até a manhã e, quando acordou, viu alguém dormindo aos seus pés. Encolhido, ele se aproximou e olhou de perto. Parecia ser um menino da mesma idade que ele, mas sujo e magro. Nesse momento, o estranho acordou, se espreguiçou com um sorriso brilhante e satisfeito, e disse alegremente: Ei, amigo! Quem é você? Miguel gaguejou surpreso, maravilhando-se por estar de bom humor. Sou Léo. Vamos direto ao ponto. Como você acabou aqui? A propósito, estou com fome. Saí de casa e pronto. Não posso voltar lá de jeito nenhum. Não. Bem, eles te encontrarão rapidamente. Eu já fugi do orfanato 5 vezes e me pegaram em apenas 2 dias. Me arrastaram de volta como se não fosse nada, e voltar lá não é uma opção.
Valério vigia o lugar e nos obriga a fazer coisas estranhas e nos bate sem motivo. Que coisas estranhas? A que você se refere? Oh, você é ingênuo. Mas também apanhou, vejo. Quem você acha que é, hein? Não é da sua conta, Miguel respondeu com raiva. Então reconsiderou, não quero pensar em casa. Então não fique bravo. Ah, não há necessidade de falar sobre isso. Temos que ficar juntos e descobrir o que fazer a seguir. Bem, tenho um bom plano. Eu queria ir embora há muito tempo, mas nunca tive coragem. Além disso, sei para onde ir. Tenho planejado isso por 2 anos. Só não queria ouvir assim, sem um plano. Tudo bem, veremos se você é realmente inteligente. Vou ao refeitório próximo, talvez consiga alguma comida. E por que você está descalço? Isso não é bom, vou te descobrir e alguém pode chamar a polícia. Fique aqui. Não vou me denunciar, todos me conhecem e não vão me incomodar. Volto já. Léo se afastou apressadamente. Sua voz alegre, sua cabeça quase calva e seus olhos azuis claros eram marcantes. Miguel havia conhecido muitos garotos como ele em sua vida, mas este corria e tagarelava sem se importar com nada. Depois de um tempo, os meninos devoravam um pão suculento partido em 2 por Léo e bebiam água de uma garrafa. Aliviaram um pouco sua fome e compartilharam seus planos futuros. O garoto do orfanato parecia contente por ter encontrado um amigo inesperado na desgraça. Era o primeiro ouvinte disposto de Léo, não corrompido pela vida. Embora a raiva ainda habitasse seu interior, Léo disse: aqui está a coisa. Temos que ir à minha casa. Tenho as chaves, sempre as levo comigo. Tenho um bolso com zíper nas minhas calças. Escute atentamente. Não pegue nada da cozinha, conseguiremos o que precisamos depois. Faça parecer que ninguém esteve lá, assim não suspeitarão de nada. Entendido? Entendi. Mas por que corro o risco? Eu disse que queria muito tempo e fiz alguns preparativos. Você só precisa me trazer um livro da estante. As Aventuras de Robinson Crusoe. Tenho um endereço e meus documentos. Iremos para lá. Miguel decidiu não mencionar seu esconderijo, não confiando totalmente em seu novo conhecido. Devo pegar também alguns sapatos? Não se atreva a pegar mais nada. Nos viraremos por conta própria. Prometo que você não se perderá comigo. É minha primeira vez fugindo, mas tenho grandes planos em mente. Sou o melhor da minha classe na escola, sabe? Só me escute. Não tenha medo, você não é o único inteligente. Sei mais do que você sabe. Não sobreviveremos sem adultos. De alguma forma, temos que encontrar nosso lugar neste mundo. E o que acontece com seus documentos? Espaço em branco. Agora você é como ninguém, desaparecido, e ninguém mais precisa de você. É assim que é. Parece que você não existe mais neste mundo. Esqueça isso. Vamos para minha casa, depois te explico tudo. De acordo. Mas quando seus pais não estão? A madrasta trabalha até tarde hoje, está no turno da noite na fábrica. Tenho que cuidar do meu pai quando ela não está. Supostamente ele vai pescar hoje. Então, verifique só para ter certeza. Ligue, ninguém atenderá a porta. Depois entre. Tendo planejado cuidadosamente sua fuga, os meninos se arrumaram. Léo resultou ser um garoto magro e de pernas longas, bonito, que irradiava otimismo e alegria. Vestia um bom conjunto esportivo, tênis pretos ainda não muito gastos e um bonecaque na cabeça, o que o fazia parecer bastante impressionante e mais adulto. Em contraste, Miguel parecia um menino fugitivo de casa, shorts caseiros, uma camiseta sem mangas e descalço. O fugitivo tinha um aspecto sombrio, seu cabelo escuro e áspero se eriçava, seus olhos castanhos brilhavam de raiva e olhavam ferozmente e com severidade por baixo das sobrancelhas. Léo olhou para seu novo amigo e balançou a cabeça. Não, você não deveria sair assim. Perceberão imediatamente que algo está errado. Andei por metade da cidade assim ontem e ninguém prestou atenção em mim. Isso é porque ontem as pessoas não se olhavam devido à chuva torrencial. As pessoas ficam distraídas e indiferentes na chuva.
Mas agora faz sol, todos caminham lentamente e se observam. Ah, e espere. Pelo menos vista meu moletom, e também tenho uma camiseta extra. Miguel se vestiu a contragosto, abotoando as roupas, mas ficou com uma aparência um pouco estranha. A jaqueta longa quase cobria seus shorts. Dando uma olhada em seu amigo, Léo riu baixinho, mas decidiu que Miguel se juntasse a ele. Eles seguiram pelas ruas dos fundos, onde havia menos gente. Juntos, os garotos retornaram à casa de Miguel, onde ele rangeu os dentes de raiva. Olhou para seu novo amigo, pensando que sua alma era sombria e que parecia bastante hostil. Tinha tomado a decisão certa ao se aliar a ele. Paulo não estava em casa. Ele estava na delegacia desde a manhã, se recusando a sair até que começassem a procurar seu filho imediatamente. Quando seu filho desapareceu, perguntou friamente o policial. Saiu de casa ontem e não voltou, respondeu Paulo. Você ligou para os amigos dele? Sim, não. Não conheço os amigos dele. Volte em 3 dias. Não posso fazer um relatório agora. Procure-o entre seus conhecidos. Parece que ele não foi embora sem motivo. Não nos incomode, ou teremos que chamar os serviços de proteção à criança. Não se atreva a me dizer o que fazer, Paulo disparou. E pare de me assustar com bobagens. Eu já andei por campos minados em postos de controle, e você sentado aqui, se sentindo confortável, e ainda não consegue fazer seu trabalho, homem. Você não está em um posto de controle aqui. Valem leis diferentes. Se você começar a causar problemas, chamarei reforços. Está bem, faça o que quiser. Ficarei aqui por 3 dias. Enquanto isso, Léo entrou sem esforço no apartamento, observando o luxo que seu novo amigo preferia abandonar. Então foi à cozinha, pegou uma linguiça e um pão. Finalmente encontrou o livro necessário. Pegou os sapatos no corredor, fechou a porta e voltou para Miguel. Miguel lançou um olhar zangado para Léo ao notar a comida e os novos sapatos, mas fez um gesto com a mão sem dizer nada. Calçou os sapatos e juntos se dirigiram ao seu esconderijo. No caminho, Miguel parecia ficar para trás, mas então tirou uma nota de um esconderijo oculto no livro. Com esse dinheiro, compraram suco e depois se refugiaram em um prédio abandonado. Após uma refeição satisfatória, Léo estava inusualmente alegre. Admirava em segredo Miguel, que lhe contará sobre seus ganhos na escola. Então, meu amigo, podemos ir a qualquer lugar, concluiu Miguel, sem revelar a quantia que tinha. Mas não é tão fácil. Podemos pegar um ônibus noturno. Estão nos procurando agora. Uma vez viajei para a próxima cidade entre as bagagens no porta-malas. Bem, eles estão ocupados carregando de um lado, então você pode se esgueirar pelo outro lado e se esconder no compartimento enorme na parte inferior. Não vão notar se você ficar quieto. Mas para onde vamos? Iremos para a casa da minha avó. Meu pai e eu estivemos lá algumas vezes. Desde então, ele não voltou a falar com ela. Marlene não escuta ninguém, ficou selvagem, afogando suas mágoas no álcool. Meu pai não a visita nem se preocupa com ela. Ela tem estado sozinha por 2 anos. Estive lá uma vez quando nossa turma foi para uma excursão. Pedi permissão e caminhei até a casa da minha avó. Ela não me reconheceu. Agora ela está mendigando só para conseguir ajuda, e depois gasta tudo em bebida. A vizinha me contou. Então por que precisamos ir até sua avó? Você é tão bobo. Ela é minha parente, supostamente minha tutora legal. Vou te registrar como meu irmão. Não se preocupe, comprarei os documentos necessários. Minha avó não se lembra de nada, ela confirmará tudo. Fará qualquer coisa por dinheiro. Só dê a ela algum dinheiro e ela nos ajudará com o que quisermos. Mas seu pai te encontrará rapidamente. Nos esconderemos. Também pagaremos a vizinha. Que me importa? Direi a ela que as coisas estão difíceis para mim e assim por diante. Estudaremos aqui, entendeu? Precisamos de educação, caso contrário não teremos chance na vida. Tudo ficará bem. Mas os professores informarão meu pai. Que informem. Eu te disse que nos esconderemos por 1 semana, 1 mês. Meu pai entenderá que estou estudando. Não quero vê-lo.
mas precisamos de nossos documentos escolares. Não se preocupe, resolverei tudo. Deixarei minha avó solicitar uma transferência para outra escola. É possível, verifiquei. E quanto a mim? Preciso pensar nisso. Sabe, você não precisará estudar. Trabalhará para mim, fazendo várias tarefas. Será meu sócio comercial. Te escuto e não posso evitar pensar que é melhor aguentar Valério no orfanato e tentar obter uma educação por mim mesmo. É assim, e você, com toda sua astúcia e raiva, só se preocupa consigo mesmo, e eu sou apenas um servo, como um mensageiro. Como isso é melhor que estar em um orfanato? Nos alimentam lá e depois nos darão um lugar para viver. E que garantias você oferece? E se eu fugir? No fundo, sei que está errado. Você é um covarde. Em tempos de dificuldades, quer ir para o lugar onde sempre há calma e estabilidade. Você é um sonhador. Volte para seu pai, é mais seguro. Defenda sua posição, mostre que sua madrasta está errada. Você pode fazer isso. Convide alguém da escola para testemunhar. Não haja como alguém que não é. Eu nunca tive pais. Estive sozinho por 13 anos. Nunca ouvi palavras amáveis, não tive presentes, não tenho um lugar próprio. Nunca conheci outra vida, só sala de aula, refeitório e um trapo no corredor, ano após ano. Isso é desespero. Olhe para mim. Não estou com raiva como você. Estou aqui para você. O mundo não é meu inimigo. Ninguém tem culpa da minha solidão. A quem me deu a luz, Deus julgará. Perdoei a todos. E você, tão sombrio e zangado, zangado. Léo falou com calma, sem tristeza. Até mesmo em voz baixa e humilde. Então levantou a voz com convicção e correu rapidamente, deixando Miguel bufando e balançando a cabeça. Não tinha tempo para esse garoto hipotético, tímido e de alguma forma ofensivo que sorria. Miguel havia decidido firmemente ir ao vilarejo de sua avó, ganhar seu favor e contratar uma cuidadora, se necessário. Tinha um esconderijo de quase R$ 1.000.000 em notas novas, guardadas em partes ao longo dos anos em uma conta para crianças. Seu pai não tinha conhecimento do plano, já que o cartão era fornecido por um colega de classe local. Manter o dinheiro no cartão era arriscado, afinal de contas, era a conta de outra pessoa. Mas Miguel adorava o dinheiro vivo, e só isso lhe dava uma sensação de segurança e satisfação. Deixar a cidade foi decidido de imediato. O fugitivo comprou uma mochila, empacou comida, um smartphone, tinha um chip SIM de uma casa de penhores, passou muito tempo escolhendo um suéter com um bolso interno para guardar o dinheiro junto ao corpo, e decidiu que precisaria de 2 suéteres. No primeiro bolso, colocou o dinheiro, fechou o zíper e então vestiu um moletom com capuz por cima. Escolheu calças largas, o que o fazia parecer mais forte e imponente. À noite, ele se esgueirou para um ônibus, escondendo-se entre as bagagens. Após 3 horas de solavancos, finalmente saiu quando alguém pegou sua bagagem na próxima parada. O motorista gritou algo, mas ele se afastou rapidamente. Poderia ter caminhado o resto do caminho, mas a noite o assustava. Então Miguel encontrou abrigo em uma loja inacabada, onde ainda não havia chegado nenhum dos trabalhadores. Ao amanhecer, o garoto continuou sua viagem e chegou ao vilarejo 1 hora depois. Não se perdeu graças ao navegador que havia ativado em seu telefone, e já havia estudado o mapa da área. Conhecia bem a região, tendo absorvido perfeitamente as lições de geografia. A casa da avó parecia abandonada, com um jardim descuidado mesmo em pleno junho. A porta estava entreaberta, mal se sustentando. O garoto olhou ao redor, viu um caminho de tijolos que levava à casa e levantou um dos tijolos para criar um esconderijo. Embrulhou o dinheiro em um saco plástico, enterrou no buraco, cobriu com terra e então fechou o tijolo, deixando apenas algumas notas em seu bolso. A porta da cabana não estava trancada. Ao abri-la, um cheiro horrível e velho de acidez, urina e aguardente o atingiu. Deixando a porta aberta, o garoto abriu as janelas e tirou as cortinas pretas e sujas. Então algo pesado caiu sobre sua cabeça. Ainda bem que escondi o dinheiro, conseguiu pensar antes de cair no chão. Uma figura formidável de uma voz se ergueu sobre ele. Ela usava um vestido intimidante e colorido. Quem é você e por que entrou na minha casa? Exigiu. Bem,
Vovó, ainda não está tão mal, respondeu o garoto. Vou te bater agora mesmo. Não é necessário, vovó. Sou seu neto, Miguel. Miguel? Você não é bem-vindo aqui. Saia imediatamente. A avó combativa levantou novamente o atiçador e o garoto se arrastou para debaixo da mesa. Mas então olhou cuidadosamente e começou a falar suavemente. Oh, você é toda uma poeta. Mas me escute primeiro. Não vim de mãos vazias. Te trouxe um presente. Bem, venha aqui então. Mostre-se. É bom que finalmente haja algo nessas mãos, disse ela. Miguel suspirou e saiu, entendendo que ela devia ter tomado algo alcoólico pela manhã. Marlene, isso é o que trouxe. O astuto garoto tirou vários doces, uma caixa de chocolates, queijo, linguiças e espadis. Bem, isso está bom. Isso faz a diferença. Sente-se e farei café. Marlene olhou ao redor e percebeu que não havia água fervendo. A chaleira havia quebrado há muito tempo, e os pratos sujos tinham ficado desde ontem. A panela estava ocupada. Decidiu encarregar-se disso e agradar a idosa. Sentou-a em uma cadeira cambaleante, arregaçou as mangas, colocou água em uma bacia para lavar a louça. Esteve ocupado por uma hora e então ouviu um terrível estrondo atrás dele. Marlene tinha adormecido ali mesmo, ainda segurando as linguiças em suas mãos. Estava roncando pacificamente e não mostrava sinais de acordar. O garoto andou ao seu redor, pensando que seria impossível repreendê-la. Então colocou um travesseiro sob sua cabeça e a cobriu com um cobertor. A partir daquele dia, ele cuidou dela e ela cuidou dele. A educação rigorosa de seu pai o havia ensinado a cuidar de uma casa e não temer o trabalho duro. Depois de lavar a louça, o garoto varreu a casa, limpou os pisos o melhor que pôde, tirou as cortinas para fora e decidiu que não podia lidar com a sujeira sozinho. Também trocou os lençóis, que surpreendentemente resultaram estar limpos e frescos. Acomodou-se no sofá decente da sala de estar. A alegria de ser independente e não enfrentar um castigo injusto encheu sua alma. Na cozinha, teve que trabalhar mais tempo. Tirou 2 sacos de lixo para o quintal, sem ter certeza de como se livrar deles. Mais tarde, limpou a geladeira, jogou fora os pepinos estragados e os restos de comida, e decidiu ir à loja. Teve que pedir ajuda à vizinha, e ela lhe disse onde jogar o lixo, reclamando da visita de sua avó. Então acompanhou à loja e ajudou a carregar as compras, resmungando sobre o desperdício. Miguel rapidamente estabeleceu suas regras. Deu algum dinheiro à mulher e afirmou com firmeza que não haveria recusas e que ele decidiria se era necessário pagar por algum serviço. Ao voltar à cabana, desempacotou as compras e se perguntou o que fazer a seguir. Finalmente encontrou algumas batatas velhas em um saco. Lavou e cortou bacon, peixe e linguiça. Marlene, que havia dormido até a tarde, acordou com um cheiro, já que estava com fome. Despertou assustada, pulou do chão, agarrou um banquinho e, fazendo ruídos estranhos, correu para a cozinha segurando um pedaço de bacon em suas mãos, pronta para atacar. Miguel mais uma vez se refugiou embaixo da mesa. Vovó, você está completamente louca? Olhe, preparei a comida, limpei tudo, e aqui está você pronta para brigar. Você é uma mulher selvagem? Miguel? Oh, meu querido, esqueci. Como você pode fazer tudo tão rápido com minhas próprias mãos e pés? Sente-se, fiz café forte. Aqui, beba. Esqueça o álcool. A avó se sentou, sentindo-se envergonhada. Olhou para seu neto com tristeza, baixou o olhar e uma lágrima escorreu por sua bochecha enrugada. Estou completamente sozinha. Tão sozinha. Meu filho me abandonou. Nem sequer veio me ver nos últimos 2 anos. É tão solitário, e minha aposentadoria não é suficiente. Vivo na pobreza. Sinto muito por tê-lo recebido assim. Lembrando-se da calorosa recepção, Miguel riu baixinho e então reuniu coragem e disse: Marlene, ficarei aqui com você. Meu pai permitiu. Ele foi para algum lugar com sua mulher. Fiquei com vergonha de perguntar sobre ficar com você, então vim aqui por conta própria. Aqui está uma carta dele. O astuto garoto tirou uma carta preparada que guardava na mesma caixa disfarçada do livro que Léo havia pegado após fugir.
Tendo forjado habilmente a letra de seu pai, Miguel escreveu uma carta gentil e comovente, pedindo desculpas pelo comportamento de seu pai e pedindo que ela cuidasse dele por um tempo. Havia uma soma de dinheiro com a carta, indicando que seria enviada todo mês. Marlene leu lentamente a carta. Sua mente pareceu vagar e ela empalideceu. Deixou cair a carta e olhou fixamente pela janela. Permaneceu assim por cerca de 10 minutos. Então pareceu voltar a si, recolheu em silêncio a carta e o dinheiro. Comeram em silêncio e o garoto limpou a mesa. Olhando curiosamente para sua avó, ela se levantou da mesa, caminhou pesadamente para outro cômodo e fechou a porta. A casa, embora descuidada, era espaçosa. Do amplo corredor, 3 portas levavam aos quartos, à sala de estar e a um quarto de hóspedes bagunçado. Não havia porta para a cozinha. Havia um fogão, um armário frágil, uma mesa e banquinhos. Também havia uma espaçosa varanda cheia de lixo. Lá fora havia um terreno, um banheiro e uma latrina. Para alguém da cidade, poderia parecer desconfortável, mas o vilarejo não estava longe da cidade e tinha saneamento. Muitos moradores tinham comodidades internas, organizando suas casas com abastecimento de água, aquecimento e até banheiros. Marlene não tinha tudo isso, e mesmo o engenhoso Miguel não pôde fazer um grande salto na melhoria da casa e da propriedade. A ideia de criar porcos agora parecia sem sentido. Se aprendesse a proporcionar às pessoas conforto como na cidade, poderia prosperar. Mas por enquanto as coisas estavam sombrias. Persuadiu sua avó por muito tempo, apelando para sua consciência, até que finalmente ela concordou em se refrescar. Ele comprou um vale para um spa, mas passar pelo exame médico provou ser extremamente difícil. Durante 2 semanas, foram de um médico a outro, esperaram, restauraram os documentos necessários e compraram roupas novas. Marlene gemia, xingava, ameaçando abandonar todo o processo, mas o determinado Miguel se manteve firme e finalmente sua avó partiu para o spa. Agora ele podia colocar a casa em ordem do seu jeito. Com a disposição de um chefe desde o nascimento, o garoto caminhou pelo vilarejo e encontrou 2 trabalhadores com um trator dispostos a ajudar com a limpeza e os reparos por uma pequena taxa. A casa ficou apenas com os móveis e pertences necessários. Sem hesitação, se livraram de todo o resto, levando-o para o lixão. Caiaram as paredes e o teto, pintaram os pisos com tinta barata. Os trabalhadores se mostraram pouco confiáveis. Tentaram intimidar o garoto para que lhes desse o dinheiro, vasculharam seus pertences à noite. No entanto, Miguel era astuto e os enganou, dizendo que deixou um esconderijo lá fora. Então saiu da casa e correu direto para a delegacia de polícia. Naquele dia, os homens passaram maus bocados, passando a noite sob custódia. Mais tarde, guardaram rancor, mas decidiram não se meter com o garoto. Miguel ganhou o apelido de um pequeno chefe e se sentiu poderoso e importante. Publicou anúncios oferecendo ajuda com as tarefas domésticas. Não queria sobrecarregar sua avó com o trabalho, e ele não teria tempo para lidar com tudo sozinho. O inverno estava se aproximando, tinha que ir à escola, e um tutor seria útil. Rapidamente encontrou o guarda-costas. Era um rapaz alegre de 19 anos que vivia em uma família numerosa, disposto a assumir qualquer trabalho. Mais tarde, Timóteo se tornou indispensável para Miguel, mas essa é outra história. Ainda havia desafios pela frente. A avó voltou de suas férias após uma semana e era difícil reconhecê-la. Era como se tivesse descansado de 5 anos de negligência. Sorria e irradiava de dentro, como se seu querido neto a tivesse resgatado das garras do desespero. Mas Miguel só estava usando as pessoas para alcançar seus objetivos. Tratava sua avó com indiferença, ela só lhe era útil como tutora. Escutava friamente suas reclamações sobre como haviam levado embora tudo de valor, e então gritava com ela, dizendo que ela tinha se deixado levar, coberta de musgo e sujeira. O processo de inscrição de Miguel no vilarejo não foi isento de drama. Ir para a escola trouxe surpresas. Após as consultas da cidade sobre a expulsão de um estudante do ensino médio chamado Miguel, um Paulo furioso chegou à casa de Marlene. Miguel percebeu a presença de seu pai e rapidamente pulou pela janela, pouco antes de encontrá-lo. Escondeu-se no banheiro de seu ajudante Timóteo, sabendo que seu pai o procuraria incansavelmente. Marlene e seu filho tiveram uma conversa intensa mais tarde. Bem, mãe. Onde está Miguel?
Quase o enterrei há um mês, e aqui está você escondendo-o. Como ousa não me dizer? Paulo estava parado no corredor, depois de ter vasculhado toda a casa e o quintal, derrubando os banquinhos no caminho. Você ficou completamente louco, Paulo. Aqui, leia isso. Marlene foi ao seu quarto e voltou com uma carta. O pai de Miguel olhou com espanto para as letras idênticas à sua caligrafia e rapidamente leu a mensagem. Sim, esse pequeno patife realmente se saiu bem. Não fui eu quem escreveu isso. Meu filho distorceu as coisas. Do que se trata tudo isso? Seu filho o traiu. Você o tratava como se ele fosse um desastre, então ele fugiu. Cale a boca, velha. Lembra-se de como você vivia? E como me deu as costas? Assim que Paulo saiu da casa, sua mãe disse com uma expressão surpresa: Mas veja agora, tudo está bem. Veja, Miguel fez tudo isso. Fez com que tudo ficasse limpo e organizado. Até me arranjou um ajudante, e tudo funciona sem problemas na casa. Esse trabalhador dele é algo. E você? O que você fez? Me diga, o que você fez por sua mãe? Lembre-se, você não pode consertar uma pessoa com gritos, golpes e palavras ofensivas. Só pode consertar uma pessoa com boas ações. Você deveria entender isso. Seu filho não é tolo. Embora seja jovem, é mais sábio que você. Você criou um garoto difícil, e ele tem caráter. Agora ele está me ensinando coisas. Ele não te perdoará, nunca te perdoará, porque você não o valorizou e o feriu profundamente. Eu vi tudo, ele tem cicatrizes nas costas. Esse chicote, ver isso. Você não é um pai e não é um filho. Paulo ouvia essa diatribe e em seu coração sabia que sua mãe estava certa. Ela sempre estava certa. Mas seu orgulho não lhe permitia admitir isso. Ficou parado no corredor, empalidecendo, apertando os punhos de raiva, e apenas o pensamento de que só podia fazer más ações o impediu de castigar sua mãe por suas palavras cruéis. Chutou a porta com o pé, saiu disparado, procurou novamente no quintal, foi à casa do vizinho, perguntou sobre o paradeiro de Timóteo e foi à sua casa para interrogá-lo. O imponente, alto e robusto homem se ergueu sobre Paulo ameaçadoramente. Por que você vem aqui? Esta é uma casa particular. Não deixarei que minha família. Baixe. Não brinque. Onde está Miguel? Só quero falar com ele corretamente. Quero me desculpar. As coisas eram diferentes agora. Filho, saia para seu pai. Vamos fazer as pazes. Sei que estava errado. Admito. Bem, você visitou a avó, e agora é hora de voltar para casa. O homem tentou abrir caminho no quintal, empurrando o dono. Timóteo ergueu ameaçadoramente o machado que havia tirado do galpão e avançou em direção a Paulo. Nesse momento, uma voz vinda de cima disse: Não é necessário. Deixe-o. Miguel estava de pé no telhado inclinado do alto alpendre. Como quiser, disse o rapaz com o machado em voz baixa e se afastou. Miguel. Miguel, filho meu. Nunca pensei que o veria. Me perdoe, querido filho. Tudo será diferente agora. Vamos fazer as pazes. Eu errei, admito. Desça para seu pai. Não tenho pai. Você deveria ir embora, homem. Não significa nada para mim. Caso contrário, vou pular daqui. Prefiro morrer a viver com você. E leve os documentos da escola e me deixe em paz. Na casa da avó, tenho tudo o que preciso. Vá embora. Bem, como você pode dizer isso? Todos merecem uma chance. Você não pode fazer isso comigo. Você teve muitas oportunidades. Já acabou. Miguel levantou a perna como se estivesse prestes a pular. Imediatamente, Paulo recuou horrorizado e foi embora. Seu coração se partia de dor e tristeza. Perdeu seu filho e duvidava que pudesse implorar por perdão desta vez. Decidiu deixar tudo como estava e deixar Miguel se virar sozinho. Sem um pai neste vilarejo, sem comodidades nem um computador, para onde o garoto poderia ir? Paulo decidiu visitar seu filho mais tarde e partiu por um tempo. Em setembro, nada havia mudado. Miguel conseguiu o que queria.
estava matriculado na escola. Começou um novo capítulo na vida do garoto. Era diferente dos outros garotos do vilarejo, e eles mantinham distância, não querendo ser amigos do pequeno chefe. Miguel, por sua vez, zombava arrogantemente deles, aprendendo sobre seu novo negócio em seu flamante computador portátil que comprara sozinho e acariciando o sonho de ter sua própria empresa. Ele se destacava em seus estudos. Tentava oferecer ajuda com os estudos às crianças locais, mas elas simplesmente o rejeitavam. Os aldeões não se importavam em estudar, suportavam as reprimendas por não fazer suas tarefas, faltavam à escola e vagavam pelo vilarejo. O estranho garoto da cidade os irritava. No início, o rejeitaram em seu grupo, até que algo peculiar aconteceu. Esperando uma lição nos arredores, uma gangue de garotos locais decidiu pregar uma peça no pequeno chefe. Ele elaborou um plano astuto, convocou o líder da gangue e lhe ofereceu um cargo como guarda-costas por uma pequena taxa mensal. Agora Miguel não só estava protegido, como também tinha controle sobre esses garotos inúteis. O dinheiro controlava tudo. Durante os próximos 4 anos, essa verdade se provou para Miguel mais de uma vez. Apesar de sua pouca idade, conseguiu iniciar um negócio. A ideia surgiu naturalmente, resolver problemas relacionados ao conforto doméstico. Estudando os detalhes, lendo livros e enciclopédias, Miguel decidiu começar pequeno, com instalações de abastecimento de água. Timóteo foi à cidade e trouxe um estudante formado na escola técnica comunal e de construção, um engenheiro promissor e talentoso chamado Samuel. Ele se instalou na casa de Marlene, e embora ela resmungasse, não ousou discutir com seu neto. Com sua pequena equipe, Miguel aceitou seu primeiro trabalho enquanto ainda frequentava o ensino médio, e deu certo. Dividiram os lucros entre os 3. Entusiasmado com seu sucesso, o garoto continuou estudando empreendedorismo enquanto sua equipe assumia qualquer trabalho relacionado à melhoria de propriedades, bem como tarefas domésticas. Apenas sua pouca idade impedia Miguel de expandir e formalizar tudo adequadamente e abrir um escritório. No ensino médio, quando Miguel completou 16 anos, passou em seus exames com sucesso e foi aceito em uma universidade de economia e direito. Durante esse tempo, sua equipe esteve prestes a se desmoronar 2 vezes. O primeiro desastre veio da cidade. Um empresário local se reuniu com o jovem e ameaçou causar problemas para seu trabalhador Timóteo. Temendo por sua família, o ajudante se retirou de suas funções e tentou encontrar trabalho por conta própria. Samuel, seguindo o conselho de Miguel, manteve-se firme, ajudando famílias ricas locais com pequenos trabalhos de encanamento. Mas esse não era o nível de trabalho que poderia gerar renda substancial. Confrontado pela concorrência, Miguel encontrou uma maneira diferente de contorná-la. Planejava se mudar para a cidade onde estava estudando. Marlene chorava e lamentava que não conseguiria se virar sozinha, mas seu neto não ouviu. Empacotou suas coisas em silêncio, despediu-se friamente e partiu. Ficando sozinha, Marlene refletiu profundamente. Nunca pôde entender essa pessoa. Ele havia cuidado dela por 4 anos e agora partia sem lhe deixar um único centavo, nem mesmo dizer obrigado. Parecia que seu coração estava fechado, como se recusasse a mostrar emoções. Nem mesmo olhava para as garotas do vilarejo, considerando-as indignas de sua atenção. Miguel não só não desperdiçou suas economias, como também as multiplicou. Alugou um amplo apartamento e montou um escritório em um dos quartos. Mas não pôde continuar imediatamente com seus planos. O destino interferiu novamente em seu caminho. Embora Timóteo tenha voltado ao serviço do chefe, incapaz de encontrar um trabalho melhor, Samuel se recusou terminantemente. Apaixonou-se por uma garota e decidiu se casar com ela. Os assuntos amorosos mantiveram o principal empregado da empresa afastado por um tempo. No entanto, após o casamento, o engenheiro voltou. Precisava sustentar sua família. Após um conselho familiar, sua esposa lhe permitiu economizar dinheiro para um apartamento na cidade. Os estudos de Miguel não lhe tomavam muito tempo. A empresa cresceu e tiveram pedidos suficientes. Cerca de 10 novos funcionários com diferentes especialidades se juntaram à equipe e a contabilidade foi estabelecida. Ao final de seus estudos, Miguel, finalmente atingindo a maioridade, registrou oficialmente a empresa em seu nome. Assim nasceu a empresa mais renovada em conforto na cidade, que oferecia uma ampla gama de serviços, abastecimento de água, construção de pequenas estruturas, projetos paisagísticos e mais.
O escritório da empresa foi construído no centro da cidade, um edifício de 2 andares com uma torre. O dono desta organização era conhecido como um chefe implacável e exigente que não tolerava objeções. Miguel organizou pessoalmente tudo ao seu gosto. Os salários do pessoal de apoio eram desesperadamente baixos, e uma série de demissões não preocupavam o empresário, já que contrataria qualquer um desesperado por trabalho. Timóteo lamentou ter retornado à empresa. O dono parecia ter esquecido todo o bem que lhe havia feito. Miguel designou um ex-militar experiente como chefe do departamento de segurança, enquanto seu leal assistente foi designado como um simples guarda. Timóteo não pôde perdoá-lo por isso. Tentou se encontrar com Miguel, mas este último respondeu bruscamente que se o cargo não lhe convinha, poderia ir embora. Com o coração pesado, o alegre, robusto e dedicado Timóteo partiu com sua família. Logo encontrou trabalho como guarda florestal e eliminou o antigo amigo de sua vida. No entanto, a situação era diferente com Samuel, que não só tinha educação, mas também talento. Além disso, era mais velho que o chefe e sabia como manipular as pessoas. Com o tempo, tornando-se subdiretor, Samuel se tornou indispensável em muitos assuntos. Organizava o fornecimento de equipamentos, realizava testes e até visitava os locais de trabalho. O próprio Miguel percebeu que seu empreendedor funcionário não era tão ruim, mas não podia prescindir dele. Graças a Samuel, o sonho de sua esposa se tornou realidade. Comprou um apartamento, dirigia um carro de luxo e satisfazia todos os desejos de sua família. Enquanto isso, Miguel ficou sozinho. Nunca visitou seu pai, só o encontrou na casa de sua avó, mas se recusou a falar com ele. Depois de se mudar para a cidade, o jovem esqueceu Marlene. Não a ligava nem a visitava. Seu coração havia se tornado insensível, e em sua mente só havia números e dinheiro. O proprietário da Conforto realizou seu sonho principal, mas isso não o fez feliz. Convidava garotas, se divertia, experimentava todo tipo de esportes radicais, saía de casa e pescava, mas nada tocava sua alma ou lhe trazia alegria. Era como se as cicatrizes em suas costas fossem tão dolorosas quanto as cicatrizes em sua alma. Apenas o trabalho lhe proporcionava distração e satisfação. À noite, retornava ao seu luxuoso apartamento, andando de um canto a outro, ocupado com os assuntos de sua empresa em sua mente. Este estado sonâmbulo só foi interrompido uma vez, quando notícias do passado chegaram até ele. Um dia, Miguel foi pessoalmente a um local de projeto onde o cliente insistia que tanto o designer quanto o próprio dono comparecessem. Chegaram a uma pequena casa com um amplo quintal. 2 huskies dormiam pacificamente na grama, apenas movendo o rabo quando viram os visitantes indesejados, e se levantaram só quando viram seu dono. Os hóspedes foram recebidos por um rapaz magro de olhos azuis com um sorriso radiante. "Ei, amigo!" sorriu, abraçando inesperadamente Miguel. "Léo!" exclamou o chefe da empresa, para grande surpresa do designer, sorrindo pela primeira vez em sua vida. "Te reconheci. Você parece tão importante. Mas eu sabia que você conseguiria. É uma maravilhosa coincidência. Vendi meu apartamento na minha cidade natal e comprei uma casa aqui. Estava procurando anúncios e lá estava você, o dono da Conforto. Você me parecia familiar, e então li o nome Miguel. Vamos. Deixe seu funcionário pensar no que pode ser feito no terreno. Por enquanto, de acordo, vamos para casa. Tomemos um café." As lembranças atravessaram o jovem. Lembrou-se de correr descalço sob a chuva e então esse garoto alegre compartilhando um pão com ele sem conhecê-lo, simplesmente compartilhando pela bondade de seu coração. E foi como se seu coração começasse a descongelar, coberto por camadas de gelo. Léo era incrivelmente falante. Estava aberto ao mundo e naturalmente feliz. Um gato branco e peludo os recebeu na casa, e então uma menina enérgica de 3 anos agarrou o animal e alegremente gritou e riu, correndo com ele. Na cozinha havia uma moça de cabelos loiros claros e olhos claros e gentis. "Miguel, está é minha esposa Laura." "Laura, apresento Miguel." "Bem, te falei dele. E esta pequena travessa é Catarina, nossa filha." "Olá", disse o convidado em voz baixa, sentindo-se desconfortável neste reino de amor e alegria. "Oh, você sempre é tão sombrio." "Olhe para mim. Trabalho como guarda, Laura é professora. Não somos muito ricos, só temos esta casa."
Nem podemos nos dar ao luxo de um design adequado. Só queria te ver, respondeu Léo. E como você viveu depois? Bem, nos despedimos de maneira ruim. É assim que é. Queria dizer que não se deve sonhar com as coisas erradas, mas não o fiz. E sabe, parei de fugir. Vi de fora. O presente principal é a capacidade de resistir a um golpe, suportar dificuldades sem rancor. Esse é meu caráter. Esse é meu tesouro. Muitas pessoas se amarram na vida, mas deixar ir, perdoar a todos, é uma habilidade especial. Vivi em um orfanato até os 18 anos. Trabalhei onde pude. Depois consegui um apartamento e conheci Laura, minha felicidade. Uma felicidade simples e familiar. Nossa filha está crescendo. Compraremos uma caravana e viajaremos pelo mundo. Esse é meu sonho. E o dinheiro? A alma não deve ansiá-lo. Não cura dor no coração. Léo, você era um filósofo então e ainda é. Miguel sorriu ironicamente. E você? Bem, terminei a escola na casa da minha avó no vilarejo. Depois fui para a universidade e gradualmente construí a empresa. Visita sua família? Não, não quero. Bem, o que você quer agora? Olhando para seu despreocupado e feliz velho amigo, Miguel de repente percebeu que não podia responder essa pergunta. Sua mãe havia partido e ele ansiava por entender. Esperava seu retorno, mas então veio o chicote e seu coração se fechou para sempre. Não sabia o que queria. Todos esses anos viveu como um robô, perseguindo mecanicamente seu objetivo. Mas esse objetivo era a prosperidade material. Qual era o propósito de todo esse dinheiro? Permanecia frio e sem vida no cofre. Mas por dentro havia um vazio. Apenas aquele pão compartilhado pela metade de sua infância de alguma forma fazia sentido. Naquela época, deve ter entendido algo, mas não o fez. Não escutou a fraca batida de seu coração. Naquela época, ainda podia chorar. Ei, você está bem? Interrompeu Léo seus pensamentos. Vamos, sente-se à mesa. Tomemos um café. Sobre a mesa, em uma cesta, havia montes de pães fofos e doces, junto com pequenos potes de geleia aromática e café fragante. Miguel inalou o aroma desconhecido de cuidado e bem-estar familiar, e lembrou-se de sua avó. Havia agido injustamente, deixando-a sozinha novamente, assim como seu pai. Sim, repetia os mesmos erros. Bem, qual é seu plano? Talvez devêssemos fazer um passeio juntos, perguntou Léo. Vou pensar nisso. Obrigado, seu café é maravilhoso. Mas tenho que ir, te ligarei. Mas nunca ligou, deixando Léo em seus pensamentos. No entanto, o amigo entendeu que ainda não era o momento certo. Toda uma vida estava pela frente, e algo extraordinário teria que acontecer para que Miguel despertasse de seu letargo. Por enquanto, seu coração gelado se cobriu com uma nova camada, moldada pelo tédio e pela inveja. Léo, quem era ele? Apenas um simplório. De que servia aprender com ele? Sim, o que ele entendia? Se era pobre, com uma filha e uma esposa. Naquele dia, Miguel demitiu uma mulher cujo filho estava sempre doente, e então recebeu vários pedidos bastante rentáveis. Do escritório, foi direto para a sauna, levando Samuel consigo. Divertiram-se até altas horas da noite e voltaram para casa ao amanhecer. A consciência brevemente despertada se escondeu novamente, e Miguel formou um plano astuto em sua mente. Para que servia a harmonia familiar? Queria provar que o dinheiro resolvia tudo. A esposa de Léo chamou sua atenção com seu rosto encantador e seus modos simples. Antes, tinha que lidar com bonecas mimadas, frias e incapazes de cuidado ou conversas sinceras. Mas Laura o intrigou com seu carisma feminino. Então decidiu visitar a casa de seu amigo. Primeiro, como um grande gesto, ofereceu-se para fazer o design do jardim gratuitamente. Certamente seu gesto seria apreciado. Na manhã seguinte, Miguel visitou a casa de Léo e encontrou Laura ali sozinha. Olá. Léo não está aqui. Estará no trabalho até a tarde, disse ela simplesmente. Olá. Trouxe um plano. O designer o desenhou. É um presente para um velho amigo. Se você gostar, podemos terminá-lo em 2 dias.
A área não é grande. Você não deveria ter feito isso. Mas deixe que Léo decida. Vamos, sente-se. Já que está aqui, que tal uma sopa de acelga? Com prazer, se não for muito incômodo. Sou só um aproveitador. Espere, trouxe alguns doces e vinho. Não bebo álcool, mas não recusarei algo doce. Sentaram-se um ao lado do outro e Miguel sentiu uma emoção interna. Queria pegar a mão desta mulher comovente, sentir seu calor. Mas era cedo demais para agir. Levantou-se, agradeceu pela sopa extraordinária e se despediu. Na saída, acidentalmente deixou escapar: agora me dirijo ao parque da cidade. Há um pedido de manutenção de equipamentos lá. Talvez possamos dar um passeio. Bem, é inconveniente. Embora eu tenha ido lá sozinha antes. Minha filha está na creche perto. Bem, todos precisam de um descanso de suas preocupações. Está bem, mas depois volto direto para casa. Miguel acomodou Laura em seu luxuoso conversível e passearam pelo parque por muito tempo, experimentando todos os carrosséis. Mais tarde, Miguel convidou Laura para uma refeição requintada em um restaurante. Chegaram em casa à tarde e Laura pediu que a deixasse na creche ao lado de sua casa. Ao abrir a porta do carro, a mão de Miguel roçou acidentalmente a dela e ele sentiu um tremor em resposta. Foi a primeira emoção genuína que havia sentido em muitos anos. Laura se apressou e Miguel voltou para seu lar frio e sombrio. O jogo não saiu como planejado, e um sentimento desconhecido começou a despertar em seu coração. Durante 2 dias, o próprio chefe cuidou do projeto menor, o design do jardim. Visitou Léo e deu ordens, transportou materiais ele mesmo e fez amizade com os Huskies, Max e Molly. Mas não conseguiu conquistar o gato. O maldito animalzinho continuou mordendo-o e arranhando-o, e então, cansado, fugiu. Enquanto isso, Léo só aparecia à tarde e franzia a testa, notando os olhares furtivos que Miguel lançava em direção à sua esposa. Mas era tarde demais. Laura sentiu de repente um desejo irresistível de explorar os segredos do homem sombrio, mas bem arrumado, corajoso e bonito, seu poderoso chefe. Enquanto se despediam, o dono disse a seu antigo amigo: "Você sempre deveria ter se mantido longe de mim. Não volte." Você confundiu a mente de Laura. Ela se tornou outra pessoa, como se você a tivesse manchado com sua escuridão. Não arruíne nossas vidas, a minha, a dela. E pense na minha filha. Você cresceu sem uma mãe, mas como será para elas passar pelo mesmo? Não se preocupe, amigo. Veja o jardim que criei, respondeu Miguel. Não preciso do seu jardim. Preciso da minha família. E te pagarei pelo seu trabalho. Não se preocupe. Bem, adeus. Adeus. Durante 2 dias, Miguel contemplou sua decisão. Decidiu agir à sua maneira e sentia uma atração irresistível por Laura. Queria segurar sua cintura fina, beijar seus lábios macios, bochechas, pescoço e ombros. Por que deveria se importar com Léo? Ele era feliz. Queria que ele entendesse que estava errado. Laura ligou depois de 3 dias e se encontraram no parque durante o dia. Era impossível tirar os olhos dela. Seu mini vestido preto, o decote pronunciado ressaltava as virtudes de sua figura. Seu cabelo branco como a neve caía em cachos suaves até a cintura. A maquiagem delicada fazia seu olhar ser cativante e sedutor, e seus lábios sob o batom vermelho granada tremiam. Miguel sentiu como se seu coração tivesse ganhado vida de repente, como se antes não tivesse realmente vivido. Ele lhe deu um enorme buquê de rosas, beijou sua mão, mas então não conseguiu resistir e abraçou Laura apaixonadamente, tentando beijá-la. De repente, a moça se soltou e caiu na gargalhada. Oh, o senhor coração sombrio derreteu. Miguel, você sabia que nem tudo pode ser comprado com dinheiro? Eu sou uma dessas coisas. E você não percebeu que nunca uso vestidos assim e que esse tom de batom não combina comigo? Você realmente entendeu algo do que eu vivo e respiro, do que eu gosto? Você só quer me possuir como um objeto. Você é apenas uma criança mimada querendo ter o brinquedo de outra pessoa. Mas eu não sou assim, de jeito nenhum. Minha alma e minhas intenções são puras. Pare. Aonde você vai, psicopata gênio sombrio?
Adeus. Bem, vá embora se quiser. E o que você sabe sobre nós? Como ele cuidou de mim no orfanato durante 15 anos, como ele me protegeu, me salvou, que ele é minha vida e minha alma, minha melhor metade. E você? Oh, espere. Supostamente você deveria encontrar sua outra metade e entender que pode expressar seus sentimentos, que seu coração está vivo. Miguel ouviu o discurso de Laura, mas isso apenas o enfureceu ainda mais. Ainda não entendia nada. Desde então, tornou-se mais duro com as mulheres, demitiu vários funcionários e passou noites com garotas diferentes. Seu coração voltou a cair no silêncio. Enquanto isso, a empresa continuava crescendo e uma filial foi aberta em sua cidade natal. Miguel visitava com frequência o segundo escritório, mas ainda não conseguia se animar para visitar seu pai. No mundo impiedoso dos negócios, tornou-se mais frio, focado na receita e economizando nos salários. O proprietário da Conforto era conhecido por seu caráter meticuloso. Passaram-se 10 anos. O turbilhão dos negócios drenou a alma do determinado Miguel. Tornou-se um homem poderoso e confiante, com um olhar penetrante, mas ainda não tinha uma parceira na vida. Um evento inesperado na empresa acabou sendo o golpe que rebobinou o círculo implacável do tempo e colocou tudo em seu lugar. Apareceu uma nova faxineira na segunda filial, uma senhora idosa gentil que trabalhava diligentemente, ficava até tarde, limpava impecavelmente e cuidava do escritório de Miguel com especial atenção. Durante um mês, ela trabalhou com afinco, quase morando no escritório, aparentemente vigiando o chefe. Miguel decidiu pregar uma peça na pobre mulher que de alguma forma o irritava com sua presença. No dia de uma reunião em que todos os funcionários se reuniram em seu escritório, Miguel entrou e decidiu zombar sarcasticamente da mulher. Você é tão inteligente. Deveria te dar dinheiro por isso. Todos riram em uníssono, sabendo que o dono nunca dava nem um centavo extra e tratava o pessoal de serviço com desprezo. Vovozinha, beije meus pés e eu aumentarei seu salário. A faxineira Teia parou tristemente e uma lágrima rolou por sua bochecha. O que ela disse deixou todos os funcionários atonitos. Não queria que meu querido filho crescesse assim. Um silêncio intenso pairou no ar. Miguel ficou chocado e permaneceu em silêncio por um momento. Então berrou, fora. Vá embora, velha louca. Demitida. Todos saíram, exceto a faxineira. Ela tirou uma chave, trancou o escritório por dentro e jogou a chave pela janela. Miguel se lançou para segui-la, mas então reconsiderou. Caminhou ao redor do escritório sem olhar para a mulher que dizia ser sua mãe, mas ela lhe ordenou autoritariamente que se sentasse, e inexplicavelmente ele obedeceu. Olhando para esta desconhecida, Miguel lembrou-se do dia em que ela desapareceu, e a dor voltou a aflorar em sua alma. Agora, depois de tantos anos, ela ousava voltar e se chamar de sua mãe. Ele se sentou, agarrando-se à mesa com um nó na garganta. Escute-me, por favor. Não estou disposto a fazer isso. Você não significa nada para mim. Pode ir embora. Mas até que me escute, não sairemos daqui. E você deve saber que eu tenho procurado por você. Tenho procurado por você durante 25 anos. Você precisa saber de tudo e tem que deixar ir toda essa dor. Sei que não é só por você, também é por mim. Sim, mostrei fraqueza e fui embora a pedido de Paulo. É difícil de acreditar. É fácil encontrar alguém na cidade. Miguel se virou e sua mãe começou a contar sua história. Conheci seu pai enquanto ele servia no exército. Ele estava trabalhando por contrato na fronteira. Naquela época, eu vivia em um vilarejo vizinho para sustentar minha mãe e meu irmão. Trabalhei como assistente de cozinha durante muitos anos. Depois encontrei um bom trabalho e comecei a viajar para a fronteira. Nunca me casei. Fui cautelosa e não queria abandonar minha família. Tinha 40 anos quando seu pai começou a me cortejar. Resultou ser por desespero e tédio. Ele tinha uma mulher leal esperando por ele em casa, Olímpia, a mulher que me fez perder tudo. Depois de um mês, descobri que Paulo havia se demitido. Foi embora sem se despedir de mim, e eu tentei me suicidar me jogando na frente de um carro. Mas, curiosamente, sobrevivi. Depois descobri que estava grávida, e seu pai veio se despedir ao saber do bebê. Me disse para entregar a criança, dizendo que ele poderia proporcionar uma vida melhor, enquanto uma cozinheira sem teto como eu não serviria para nada.
Ele partiu meu coração, fazendo-me perceber que eu havia entregue meu coração a um homem tão cruel. Mas ele voltou. Pediu desculpas e até me pediu em casamento. Eu deveria ter sabido que essa bondade não podia ser esperada dele. Ele nunca me amou, e não vivíamos como marido e mulher, apenas como vizinhos. Desde o início, ele planejava levar nosso filho para longe de mim. Você era muito frágil e ficava doente com frequência, e seu pai temia que a separação lhe fizesse mal. Eu estava feliz e acreditava que meu marido me amava. Mas então ele me trouxe os papéis do divórcio. Fez tudo sem me envolver, usando suas antigas conexões. Fiquei arrasada. Arrumei suas coisas e quis ir embora em segredo, sabendo que seu pai não o devolveria para mim tão facilmente. No entanto, Paulo se adiantou. Enquanto você dormia, vieram do hospital e me levaram. Seu pai pagou uma quantia incrível para me internar em uma clínica. Tiraram meus direitos como mãe. Quando me deram alta, você já tinha ido embora. Mais tarde soube que o haviam levado para outra cidade, e fiquei correndo entre o serviço social, a creche, a escola e o escritório de passaportes. Seu pai cuidou de tudo, silenciando todos, e ninguém podia me ajudar. Depois de sair do hospital, me deixaram nas ruas, trabalhando como faxineira, mal chegando ao fim do mês. Não precisava de nada para mim. Passei toda a minha vida procurando por você. Por acaso, um conhecido me deu o endereço de sua avó. Quando fui ao vilarejo, ela disse que você nunca visitava e que Paulo havia desaparecido sem deixar nenhum endereço, esquecendo-se completamente de sua existência. Fui lá 3 vezes, mas foi em vão. Não pude ficar na cidade, então tive que voltar para meu vilarejo natal, junto ao meu irmão. Mas ele estava casado e não ficou feliz em me ver. Tive que viver na sauna para não incomodar sua família. Então voltei a ser cozinheira, vivendo em um canto perto dos quartéis. Levei uma vida errante como uma pessoa sem teto por mais de 20 anos. A vida passou ao meu lado sem deixar nada para trás. Nenhum lar, nenhum filho, nenhuma alegria. Mas meu coração está em paz e não culpo ninguém. Há muito tempo perdoei minha família e visito meu irmão com gentileza. Faz apenas um mês que voltei da fronteira, e Marlene já não estava viva, e o quintal estava cheio de urtigas. Essa é a história. Perguntei aos vizinhos sobre você, e disseram que você viveu com sua avó durante 4 anos e depois foi embora para algum lugar sem enviar nenhuma única carta durante 10 anos. Então fui perguntar a Timóteo. Me falou de você, seu antigo amigo que me contou tudo sobre esses anos. Ele já te perdoou. Me deu seu endereço e te mandou lembranças. Foi assim que descobri que você chegou até aqui. Queria esperar um pouco, observar meu filho à distância. E o mais amargo é que a vida te sacudiu tanto, deixando-te quase sem nada na alma. Mas você deve aprender a perdoar a vida e o mundo inteiro. O dinheiro, pelo que posso ver, não te fez feliz de jeito nenhum, filho meu. Neste momento, não posso acreditar que você seja minha própria carne e sangue. Não esperarei seu perdão. Você é teimoso demais e duro demais. Mas pelo menos escute seu coração uma vez. Ainda está vivo aqui. Te trouxe um presente. A mulher se levantou e entregou a Miguel um pequeno carro de brinquedo que cabia na palma da mão. Vagas lembranças de sua mãe trazendo-lhe esse brinquedo no hospital surgiram em algum lugar, mas desapareceram. A mãe disse: separados pelo destino durante muitos anos, estávamos sentados ali como estranhos. Teia suspirou, tirou um jogo de chaves sobressalentes, aproximou-se silenciosamente de seu filho, abraçou-o e sussurrou suavemente: não importa o que você seja, lembre-se, você é meu único filho e eu o guardei em meu coração todo este tempo. A mãe foi embora, fechando silenciosamente a porta. Os funcionários a observaram com sorrisos e curiosidade, notando uma semelhança distante com o chefe. Miguel estava atordoado. Pela primeira vez, não conseguia entender o que estava acontecendo em sua alma. Fragmentos de frases, o chicote de seu pai, o carro de brinquedo, o sorriso amigável de Léo, o pão dividido ao meio, a lealdade de Timóteo e sua avó, todas essas lembranças o inundaram. Como pôde esquecer-se dela todos esses anos? Seu coração estivera adormecido todo esse tempo, e agora doía. Oh, doía tanto! Estou sozinho. Sempre arruinei tudo. Não protegi ninguém, nem amigos nem familiares.
De que adianta pisar em todo se isso não traz felicidade? Tudo é uma ilusão da vida ao meu redor. Miguel ficou em silêncio, passando o resto do dia em seu escritório. Não queria ver ninguém, então instruiu sua secretária para que mandasse todos para casa pelo dia. A empresa ficou empolvorosa. Os rumores e piadas sobre o estranho comportamento do chefe se espalhavam como fogo. A ordem repentina deixou todos em choque. Nunca havia acontecido antes. As ordens urgentes exigiam execução imediata, então eventualmente os funcionários desconcertados se dispersaram. O dono da Conforto caminhou por suas propriedades, depois saiu em silêncio, deixando os guardas de segurança perplexos. Miguel entrou em seu carro e dirigiu até a casa de seu pai. O apartamento estava aberto. Com o coração pesado, ele entrou no corredor. Lembranças familiares e distantes o cercaram. Uma jovem desconhecida em um roupão branco saiu do quarto. Olá. A quem você está visitando? Eu vim ver meu pai, Paulo. A mulher ergueu as sobrancelhas, surpresa. Sinto muito. Sou a cuidadora. Seu pai tem dificuldades para falar e se movimentar. Ele teve um derrame. Mas por que você não veio antes? Miguel engoliu em seco e entrou rapidamente no quarto. Ao ver seu pai idoso, seu coração se apertou. Pai, eu voltei. Ele se aproximou e apertou a mão fracamente receptiva de seu pai. Filho meu. Pai, me perdoe. Sabe que te perdoei há muito tempo. Mas meu coração parecia adormecido todos esses anos. Tudo está no passado agora. Eu esqueci. Deveria ter te visitado. Vovó, ela não esperou. Sim, eu sei. Não mereço o perdão dela. Paulo sorriu e apontou para cima, indicando que a avó via tudo lá de cima. Então ele caiu no esquecimento, como se tivesse adormecido instantaneamente. A cuidadora, observando isso, enxugou as lágrimas que caíam por seu rosto. O que há de errado com o papai? Ele se cansa rapidamente se fica muito agitado ou tenta falar demais. Deixe-o descansar. Você gostaria de tomar um café? Como devo me dirigir a você? Miguel. E eu sou Luz. Venha aqui. Você está em casa, e eu sou a convidada, sorriu ela e de repente corou. Como se um véu tivesse sido levantado de seus olhos, o jovem agora via, sentia e experimentava a vida. Diante dele havia uma moça simples, sorridente de bochechas rosadas, com uma trança de cor castanho clara. Não havia encontrado tanta beleza natural em muito tempo. O lanche simples trouxe tranquilidade, e a alma renovada de Miguel apreciava com alegria os prazeres simples, percebendo os aromas e sabores de maneira diferente. De noite a noite, eles se despediram. Por que Luz não estava zangada com seu pai? Por que ela correu para ele, perdoando-o instantaneamente pela longa história com sua mãe, contrariando a lógica? Por que ele tinha ido até o traidor? Em sua mente, algo fez clique quando soube da morte de sua avó. A fechadura caiu de seu coração e o tempo retrocedeu àquele momento em que sua mãe desapareceu. Percebeu que ela não o havia traído. Simplesmente a havia esquecido com o passar dos anos. As lembranças haviam se desvanecido. Precisava se acostumar novamente com Teia. Seu pai estivera ali todos esses anos, mas ele nem sequer havia pensado nele, esquecendo que era sua própria carne e sangue. O pai de Miguel amava seu filho à sua maneira. Simplesmente não sabia outra forma de fazê-lo. Miguel deixou seu carro junto à entrada e voltou àquele dia distante da fuga. Caminhou até o lugar onde passou a noite com seu amigo encontrado inesperadamente. Agora ali se encontrava um novo edifício de 9 andares, com crianças brincando e correndo no pátio. Miguel se dirigiu à estação, lembrando-se no caminho que havia cometido os mesmos erros que seus pais, não manter contato, ser cruel e egoísta. Cada ação podia ser justificada pela fraqueza humana. Seu pai tropeçara uma vez quando acolheu Teia. Mas o que ele podia fazer se seu coração pertencia a outra pessoa? Aparentemente amava profundamente Olímpia, a ponto de cometer atos terríveis por ela. Mas Olímpia também era infeliz à sua maneira, já que o amor de sua vida carregava consigo o filho de outra mulher. Como podiam chegar a um acordo com isso? Resultou que Paulo amava mais seu filho do que Olímpia, já que não pôde perdoar suas ações contra seu enteado.
por medo de perder seu filho, deixou de se comunicar com ela. E Miguel simplesmente se tornou ressentido. No processo, 4 vidas foram destruídas, tanto a da mãe quanto a do pai, assim como a de Olímpia e a avó. Ele não presenciou o despertar de seu neto. Simplesmente era egoísta, uma pessoa sem valor que não fazia nada de bom pelos outros. Até ajudou sua avó por ganância e a abandonou quando se tornou inútil. Esses pensamentos o atormentavam enquanto os revolvia em sua mente. Miguel se aproximou da bilheteria, comprou uma passagem de ônibus e, como que transportado de volta aquele mesmo dia, chegou cedo à parada. Caminhando em direção ao vilarejo de sua avó, era o amanhecer. O cálido sol de julho aquecia a terra. Os campos tranquilos com trigo sarraceno se estendiam ao seu redor, e as espigas se balançavam suavemente ao ritmo do vento. A terra brilhava com ondas verdes, trazendo consolo a todos os seres vivos. O sol emergia timidamente, saudando o mundo com seus raios calorosos. Calma, silêncio, harmonia. Como que hipnotizado, com cada fibra de sua alma, Miguel se sentiu unido à natureza. Quando chegou aos arredores, parou, respirou fundo e sentiu o aroma de absinto, mel e pão recém-assado. Então se dirigiu lentamente ao cemitério. Custou-lhe encontrar a colina com o nome Marlene Navarro. Caindo de joelhos, o neto chorava, limpando sua alma dos últimos vestígios de amargura. Vovó, perdoe-me. Percebi tarde demais que você é a pessoa mais valiosa em minha vida. A capacidade de apreciar quem está perto, filho, uma voz familiar chamou. Você entendeu tudo corretamente. Estou orgulhosa de você. E agora não tenho por que me preocupar. Miguel se virou, levantou-se e, como na infância, correu em sua direção, abraçando-a e apoiando sua cabeça em seu peito. Mãe, você voltou. E eu estive esperando por você. A partir daquele dia, começou uma vida completamente diferente. Como se os anos não tivessem poder sobre eles, mãe e filho tentaram compensar o tempo perdido juntos. Juntos, decidiram ficar no vilarejo por um tempo, longe da agitação e do barulho da cidade. Miguel compartilhou entusiasmado histórias de sua vida e ouviu atentamente os relatos de sua mãe sobre diferentes histórias militares. Restauraram a casa com seus próprios esforços. A velha casa estava caindo aos pedaços e, idealmente, precisava ser reconstruída. Visitavam Timóteo, que havia formado sua própria família e vivia não muito longe do vilarejo, em uma casa de guarda florestal bem construída. Miguel finalmente entendeu o que significava a verdadeira felicidade e tranquilidade. Juntos visitaram seu pai. Além disso, o escritório continuava chamando. O subdiretor não podia lidar com os assuntos atuais, então Miguel teve que interromper suas férias e voltar à segunda filial. Primeiro visitaram Paulo, e sua mãe hesitou em entrar em seu quarto. Mas finalmente o fez e sentou-se em silêncio em um canto da mesa. Bem, olá, Paulo. Vejo que você envelheceu. Bem, eu também não estou mais jovem. O homem ficou muito nervoso. Sentou-se rapidamente na cama e murmurou frases incoerentes. Vamos, deite-se. Não se preocupe. Já não guardo rancor. Deixei isso há muito tempo. Olhe, eu vi nosso filho. Teia querida, fique, disse fracamente o paciente. Bem, se você quiser, ficarei com você. Afinal, nunca me casei novamente. Só amei você. Mas não nos detenhamos no passado. Miguel entrou, visitou seu pai e eles foram embora, deixando-o descansar. Decidiram dispensar Luz. Agora sua mãe queria cuidar de seu ex-marido ela mesma. A cuidadora explicou os cuidados necessários e preparou uma lista completa de recomendações. Com Luz, Miguel deixou o apartamento e a convidou para um encontro. Apenas um mês depois, eles se casaram. Ele não poderia ter imaginado uma moça melhor. Ela era sincera, carinhosa, bonita e se apaixonou por seu futuro marido à primeira vista. A empresa já não proporcionava a mesma satisfação que antes, então Miguel decidiu vender sua primeira filial para Samuel, que tomou um pequeno empréstimo e comprou metade do negócio. Àquela altura, o engenheiro havia se tornado um empresário experiente, tendo acumulado uma fortuna. Miguel transferiu a segunda filial para sua mãe. A antiga faxineira uma vez entrou na empresa como proprietária, deixando atonitos os funcionários que lembravam como seu antigo chefe costumava se comportar de maneira ruim.
Dirigir o negócio era um desafio para a mulher. No início, ela consultava seu filho, mas mais tarde contratou um diretor. Teia dividia os lucros igualmente, transferindo metade para a conta de Miguel todos os meses. O pai de Miguel se sentia muito melhor. Começou a andar de novo e falava mais claramente. O antigo avarento era irreconhecível. Fez um presente luxuoso a seu amigo Léo, querendo se reconciliar com ele. Miguel comprou um trailer enorme e o levou à casa de Laura e Léo. Os anfitriões inicialmente recusaram o presente, mas finalmente decidiram que todos poderiam viajar juntos. Assim, reuniu-se uma companhia curiosa no jardim do antigo órfão, organizando um conselho familiar. As famílias de Léo e Miguel se conheceram pela primeira vez em um mesmo lugar. Teia e Paulo se recusaram a ir na viagem, então se decidiu enviar os mais jovens em turnê. O brilhante setembro tentou os viajantes com extensões desconhecidas. Planejaram a rota até o ponto mais distante do país. Foi um grande projeto. A filha de Léo corria de um lado para o outro com um mapa, empacotando mochilas, mostrando uma agilidade inaudita. Apenas Luz estava triste, tentando dissuadir seu marido desta aventura. Miguel se preocupava em viver o sonho de outra pessoa. Desfrutava do tempo que passava com seus entes queridos, mas parecia não ter outros sonhos e havia perdido o propósito da vida. No entanto, a ideia da viagem logo o fascinou e, depois de uma semana, em meados de setembro, os 5 viajantes partiram. Chegaram ao lugar onde planejavam fazer sua primeira parada e dar um passeio. 1 hora depois, o trailer parou. Miguel notou que Luz estava notavelmente nervosa. O infeliz começo da viagem preocupou não só ela, mas também os outros. Decidiram chamar um mecânico. Enquanto esperavam, estacionaram o trailer e pediram a um carro que passava que os ajudasse a sair da estrada. Organizaram um piquenique e ligaram para a estação para informar que o mecânico só viria na próxima semana, então decidiram não chamar outros serviços e passar a noite no campo. Luz revisou minuciosamente as portas e se sentou ao lado de Miguel, como se não tivesse intenção de dormir a noite toda. Pela manhã, abriu os olhos tendo cochilado ao lado da cama, mas seu marido não estava lá. Léo, Laura, onde está Miguel? Por que você está gritando? Provavelmente saiu para dar uma volta. Não grite como uma louca, você vai acordar nossa filha. Em meio à noite? Do que você está falando? A porta estava aberta, mas eu a fechei. Bem, vamos procurá-lo juntos, concordou Léo sombriamente. O amanhecer rompeu lá fora, e o sol espreitava a terra sombriamente por baixo das nuvens. O frescor da manhã refrescava, e os campos infinitos de milho se estendiam ao seu redor. Miguel não se via em lugar nenhum. Miguel, gritou Luz ansiosamente neste descampado. Por que você está gritando? Vamos esperar um pouco antes de entrar em pânico. Ele levou o telefone. Ligue para ele antes de armar um escândalo. Voltaram ao trailer. O telefone do antigo chefe de Miguel estava dentro, tocando sem entusiasmo. Passou-se 1 hora e Miguel não voltou. Havia desaparecido na noite, deixando até seus sapatos e roupas quentes. Ele foi embora descalço de novo, disse Léo tristemente. Do que você está falando? Perguntou Laura. Bem, nada. Coisas minhas. Talvez te conte mais tarde. O que devemos fazer agora? Mamãe, estou com fome, interrompeu a conversa Catarina, a filha de Laura e Léo. Espere um pouco, Ari, a mãe afastou. Devemos voltar, disse Léo convincentemente. Tomaram café da manhã em silêncio, esperando o mecânico da cidade. Pagaram sem rumo fixo. Finalmente o mecânico chegou e esteve trabalhando até a noite, mas encontrou a causa. Alguém pregou uma peça em vocês. A água no combustível. Terão que usar outro combustível, disse. Os viajantes ficaram atonitos em uníssono. Foi uma parada deliberada devido às intenções maliciosas de alguém. Eles tinham uma reserva de combustível em latas, então o automóvel logo ficou pronto para continuar a viagem. 3 telefones receberam uma mensagem de um número desconhecido. Com espanto, leram: cheguei à cidade. Miguel. Não foi ele quem nos enviou isso por mensagem, insistiu Luz. Bem, ele é todo um personagem. Ainda não consigo entender o que se passa em sua cabeça, disse Laura.
Mas ele poderia ter feito isso para tornar a viagem mais interessante, como uma busca para nós, refletiu Léo. Este homem é louco, acrescentou Catarina com um sorriso travesso. Seus amigos a olharam seriamente, então caíram em gargalhadas genuínas. Conseguiram alegrar o ambiente. Então por que tínhamos água no tanque de gasolina? Insistiu Luz. Bem, provavelmente foi ele tentando nos entreter. Parece que estávamos ficando entediados, disse Léo pensativo. Depois de se acalmar um pouco, Luz concordou em continuar a viagem com todos, embora seu coração lhe dissesse que Miguel não estava lá e que deveriam voltar para casa. Ela sabia que alguém nunca provou seu companheiro de vida. No dia anterior à viagem, recebeu uma nota que dizia: o caminho de seu chefe malvado não será longo. Por isso estava ansiosa e não confiava na suposta mensagem de Miguel. O caminho parecia longo e a tensão não diminuía. Só fizeram uma parada. Laura assumiu o volante de Léo, que foi dormir. Às 2 da manhã, chegaram ao norte de um centro regional. A mulher estacionou em um campo, desligou o motor e foi dormir. Pela manhã, Luz desapareceu tão repentinamente quanto Miguel. Os esposos descobriram que ela havia deixado seu telefone no trailer. Não estava lá fora. 1 hora depois, chegou uma mensagem similar: fui embora. Luz? Léo ficou preocupado. O que está acontecendo? É outra brincadeira de Miguel? O que se pode esperar? Ele faz qualquer coisa. Ou é um sequestro? A família estava em perigo, continuando a viagem rumo ao desconhecido. Léo, estou com medo. Vamos voltar para casa. Mas e nossos amigos? Não acho que eles estejam lá. Ligue para o número de onde veio a mensagem. Bem, comece perguntando sobre o clima ou algo assim. Não sei como fazer isso. Decidiu-se averiguar como estavam as coisas com seus pais. O que disseram assustou Laura. Os pais receberam uma mensagem ainda mais estranha: até logo. Miguel acordou e se encontrou em um lugar desconhecido. Era um pequeno quarto com uma cama e uma janela com grades. Sua cabeça doía. Lembrou-se de ter adormecido enquanto Luz estava sentada ao seu lado, e agora acordava aqui. Levantou-se de um salto, sentindo-se tonto. A porta estava trancada e ninguém respondeu quando bateu e gritou. Miguel não recebeu visitas por muito tempo. Um homem pequeno e ágil lhe lançou um pedaço de pão e deixou um jarro de água sem dizer mais nada. Então fechou a porta. Então ele era um prisioneiro. Logo pediriam um resgate à sua família ou à empresa. Talvez tivesse ganho alguns inimigos ao longo dos anos. Miguel não tinha intenção de ficar trancado naquele pequeno e sufocante quarto. Não havia enfrentado desafios tão difíceis há muito tempo, e esta situação aguçou todas as suas habilidades. Olhou para fora e não viu nada além de desolação. Ninguém estava na rua. As grades estavam firmemente instaladas e a porta trancada. À noite, sentia-se fraco e faminto. Havia terminado o pão pela manhã e ainda não chegara mais comida. Miguel aceitou sua situação com calma, buscando uma forma de escapar. Quando ouviu a chave girando na porta, escondeu-se. Com todas as suas forças, derrubou o visitante e saiu correndo pelo corredor mal iluminado. Afastou-se rapidamente, chegando à saída mais próxima, e parou. Não havia saída. Estava firmemente preso naquele lugar sombrio até que os sequestradores obtivessem tudo o que queriam. Com uma decisão conjunta, Laura e Léo decidiram ficar na cidade enquanto esperavam por notícias. Visitaram os pontos turísticos e provaram a culinária local. No entanto, Catarina ficou triste, sem entender para onde tinham ido sua tia e seu tio. Sentia que logo viria um inimigo por ela ou, pior ainda, levaria sua mãe ou pai. Decidiu não dormir a noite toda e vigiar o problemático trailer que levantava tantas questões. Estavam voltando. Laura e Léo se revezavam na direção do veículo. Sentaram-se juntos na cabine, olhando ansiosamente para a estrada. Fazendo uma breve parada, pararam para ver sua filha. Catarina estava acordada e entregou o telefone aos pais com horror. A tela mostrava a mensagem: não vá para lá. Proteja Catarina. Laura gritou, convencida de que agora sequestrariam sua filha. Parecia que alguém invisível os estava observando e simplesmente brincando com seu destino.
Então estávamos indo na direção certa. Alguém realmente não quer que voltemos. Estão nos levando para longe da cidade para que não interfiramos, disse Léo. Sim, mas devemos ser mais espertos. Devemos deixar o trailer para trás. A partir de agora, devemos continuar a viagem de carro, respondeu Laura. O que acha de chamarmos um táxi? Sim, acho que essa é a melhor solução. Os viajantes estacionaram o trailer no vilarejo mais próximo e chamaram um táxi da cidade. Enquanto esperavam, decidiram organizar e recolher seus pertences necessários. Na cama, Luz encontrou um pedaço de papel com anotações, a data de partida, o tempo de parada, a chegada do mecânico e cálculos por hora. Por que eles teriam que escrever tudo isso? Perguntou-se Léo. Depois de pensar um pouco, dobrou o papel e revisou cuidadosamente os pertences. Pareceu-lhe estranho que as roupas e os pertences pessoais de Miguel permanecessem no trailer, enquanto as coisas de Luz haviam desaparecido. Isso sugeria uma coisa: a mulher havia partido por conta própria. Portanto, ela poderia saber algo sobre o desaparecimento de seu marido. Chegou um táxi e a família fechou cuidadosamente as portas antes de partir na direção oposta. Fosse como fosse, Miguel precisava ser resgatado. Era evidente que alguém o havia sequestrado. Ninguém realmente sabia quem era Luz. Ela mencionou vagamente que havia chegado recentemente de um vilarejo. Vivia sozinha e trabalhava no hospital. Paulo, o pai de Miguel, poderia saber mais sobre ela. Léo decidiu visitá-lo com sua família. Teia ficou surpresa e em choque ao ver os viajantes na porta. O que aconteceu? Miguel e Luz desapareceram no caminho. Sabe, ligamos, mas algo estranho está acontecendo. Ele queria que continuássemos, como se quisessem nos tirar do caminho. Logo a família se reuniu na cozinha para discutir o assunto. Pensaram cuidadosamente, compararam todos os fatos e releram as anotações. Na primeira, Miguel esperava na cidade. Depois, Luz os mandava voltar. E depois havia uma insinuação sobre o sequestro de Catarina. Disseram-lhes para continuar a viagem. Isso significava uma coisa: se deixassem de procurar Miguel, os deixariam em paz. Mas Léo não podia trair seu amigo. Decidiu chegar ao fundo de tudo. A família estava em perigo. Se alguém estivera seguindo o trailer, devia ter visto que haviam voltado para casa. Outro momento igualmente preocupante era o estranho comportamento de Luz. Ela empacotou tão poucas coisas para a viagem que cabiam em uma pequena bolsa. Durante toda a viagem, parecia nervosa e excessivamente preocupada com o desaparecimento de seu marido. Depois que ela desapareceu, todas as suas coisas também sumiram. Léo olhou significativamente para Paulo e fez a pergunta que o preocupava: o que você sabe sobre Luz? Quem é ela e por que se envolveu tão rapidamente com Miguel? Eu não queria me envolver novamente na vida do meu filho. Pensei que Luz realmente o amasse. O que há de errado com Luz? Laura e todos os outros olharam para Paulo, esperando uma explicação. Ela é a filha de Olímpia, de seu segundo casamento. Minha ex-esposa, depois do nosso divórcio, Olímpia continuava vindo, querendo voltar, mas eu não pude perdoá-la. Ela tirou meu filho de sua mãe e ela não parou. Não vamos falar sobre isso. Eu também tenho culpa de tudo. Olímpia estava aflita e se casou com seu amante. Resulta que ela me traía o tempo todo. Não podia me perdoar por Teia. Enquanto eu estava no serviço, Olímpia criou nossa filha, mas depois a deixou com seu amante. Ela corria entre mim e o pai de Luz. Foi assim. Não vivi muito tempo com Olímpia. Nos divorciamos rapidamente, sem pensar duas vezes. Ela voltou para sua segunda família. Então, estou confuso. Isso significa que eles tinham suas próprias famílias e que cada um poderia ter tido destinos diferentes? Olímpia não teria abandonado sua filha nem teria buscado uma felicidade esquiva se você, pai, tivesse pensado em seu filho desde o início e não o tivesse privado de sua mãe. Se você tivesse deixado Olímpia ir imediatamente. Oh, bem, tudo isso está no passado, disse Paulo com um olhar sério. Olímpia escondeu nossa filha de mim. Só fiquei sabendo depois do divórcio. E quando percebi o que ele e eu tínhamos feito, fiquei horrorizado. Até fui ao lugar de Teia para me reconciliar,
mas não a encontrei lá, nem na casa de seu irmão. Naquela época, ela estava procurando Miguel por toda parte e até foi ver minha mãe. E Luz? Como ela se tornou sua cuidadora? Perguntou Léo. Bem, Olímpia trouxe ela mesma. Ela me visitava todos esses anos, falava de um amor de outro mundo, mas eu estava ocupado demais para isso. Quando soube que era mãe de Miguel, foi quando adoeci. E foi então que apareceu Luz. Ela me cortejava com zelo, perguntando sobre Miguel o tempo todo. E quando ele apareceu, ela se agarrou a ele como uma sanguessuga e o cativou, olhando-o com seus olhos inocentes. Então isso significa que tanto sua mãe quanto sua madrasta se uniram por Miguel, sussurrou Léo pensativamente. Querem algo dele. Se sequestraram nosso filho, logo o descobriremos. Se sequestraram nosso filho, logo o descobriremos, disse Tei ansiosa. E o pai de Luz? Que tipo de pessoa é ele? Perguntou Léo. É uma espécie de simplório, mas ama Olímpia e sua filha. Parece que trabalhava na fábrica, respondeu Paulo. Então nunca foram ricos. Isso significa que precisavam de dinheiro, disse Léo e pediu o endereço de Olímpia. A reunião terminou tragicamente. Houve uma batida na porta. Tei abriu e um mensageiro entregou um pequeno pacote. Léo correu para o corredor e tirou o pacote das mãos do mensageiro. Houve um forte estrondo e o tapete na soleira saltou. O alvoroço resultou desnecessário. O fraco explosivo estava destinado a assustar os anfitriões sem lhes causar dano. Só foi um rojão, exclamou Catarina. No entanto, a noite deixou de ser tediosa, disse Tei assustada. Laura sugeriu que todos se mudassem temporariamente para um lugar seguro. Depois de pensar, decidiram alugar um apartamento através de um corretor. Uma vez instalados em seu novo refúgio e exaustos pelos eventos recentes, todos se dispersaram em diferentes quartos e foram dormir. Pela manhã, Paulo recebeu uma ligação telefônica. Uma voz fria exigia 10 milhões pela vida de Miguel. Deram-lhes uma semana para reunir os fundos. Miguel perambulava de um canto a outro em sua pequena cela. Havia aceitado sua situação. Não havia como escapar. No final do corredor por onde havia corrido, havia um quarto com guardas vigilantes. No terceiro dia, começaram a alimentá-lo melhor. Pensava melancolicamente naqueles que estavam condenados à morte e recebiam o melhor tratamento em seu último dia. A porta se abriu com um clique e uma visitante entrou no quarto. Miguel reconheceu a mulher e estremeceu de horror e desgosto. Ali estava sua madrasta, parada à sua frente. A porta não estava trancada, o que parecia estranho e suspeito, como se alguém mais estivesse parado ali. Olímpia sentou-se em uma cadeira, olhou para seu ex-enteado com desprezo e disse entre dentes: Você é um degenerado. Um degenerado sem valor. Eu te odeio. Minha vida inteira tem sido um desastre por sua culpa. Queria que você nunca tivesse nascido. Você e sua mãe deveriam ter morrido juntos. Boa tarde, querida mãe. Miguel sorriu, o que apenas a enfureceu mais. Cale-se. Se não fosse por nossa filha, você estaria apodrecendo no porão, acorrentado. Filha? Então também tem uma meia-irmã? Que maravilhoso, Miguel disse com um sorriso. Bem, você está muito bem familiarizado com nossa filha. E sua arrogância desaparecerá em um instante, disse Olímpia enquanto fazia um sinal para que Luz entrasse. Luz entrou no quarto com a cabeça baixa, e quando Miguel a viu, gritou e se sentou na cama. Parecia ter perdido a capacidade de falar pela pura surpresa. Olímpia aproveitou o momento e relatou melodicamente todas as provações que havia suportado. A principal era que Miguel era a causa de sua separação de Paulo, o único homem que havia amado em toda sua vida. Olímpia havia enlouquecido quando soube da riqueza e do sucesso de seu enteado. Eles viviam quase na pobreza, mal chegando ao fim do mês, enquanto Luz trabalhava no hospital para ajudar sua mãe e pai no que podia. A doença de Paulo chegou no momento mais oportuno para Olímpia. Ela tinha um plano que queria executar com a ajuda de sua filha. No início, o plano parecia sem esperança. O filho não apareceu na casa de seu pai, mas então apareceu de repente. Luz conseguiu cativar Miguel. Olímpia queria aproveitar a riqueza de seu genro através de sua filha. Mas algo inimaginável aconteceu. A empresa foi vendida e a segunda filial foi registrada em nome da mãe.
Luz poderia ficar sem nada, embora ela compartilhasse regularmente o dinheiro de seu marido com sua mãe. Comprar o trailer para seu amigo parecia uma loucura, mas após uma discussão, decidiram usá-lo a seu favor. Planejaram as rotas de fuga. Olinda encontrou uma casa no exterior e planejava ir embora com sua filha assim que o negócio se concretizasse. Durante toda a viagem, Olinda seguiu os viajantes. Luz abria a porta e sua mãe administrava uma injeção com sonífero. Os homens contratados por uma soma considerável levaram Miguel para a cidade, e então Luz interpretou exitosamente a tragédia. À noite, ela empacotou suas malas e deixou o trailer. Tentaram assustar Léo para distraí-lo de procurar seu amigo por conta própria, mas foi em vão. Em seu coração, Olinda tinha medo de Léo, um homem ativo com muita experiência na vida, que poderia descobrir a verdade. Ela meditava como eliminá-lo permanentemente, mesmo que tivesse que sequestrar Catarina. Agora tudo dependia da família de Miguel, quão rápido poderiam reunir o dinheiro para sua libertação. Miguel ouviu o plano insano de Olinda e tristemente olhou para a Luz. Ela ocultou seus olhos e limpou as lágrimas despercebida por sua mãe. Ela realmente amava seu marido e lamentava ter cedido à persuasão de sua mãe. Essas lágrimas derramadas por ele, um jovem perdido, significaram muito para Miguel. Olinda não seria capaz de executar seu plano. O amor interveio, corrigindo os erros daqueles que vagavam na escuridão. A visitante se dirigiu à saída e disse à Luz que a seguisse. Mas pela primeira vez a filha resistiu. Primeiro preciso de 5 minutos para falar. Preciso disso. Como quiser. Você é uma tola. Veja, você começou a ter sentimentos por ele. E o que eu ganhei com isso? Nada. Miguel, sussurrou Luz em voz baixa, não é necessário. Agora entendo. Aprendi a entender as pessoas. Você deve saber que farei todo o possível para frustrar minha mãe. Enviarei uma mensagem hoje. Sinto muito, tinha tanto medo de desafiá-la. Ela sofreu tanto, senti a pena dela com todo o meu coração. Mas agora vejo que ela não mudará. Sempre foi egoísta. Luz, você é a alma mais radiante e brilhante que já conheci. Te amo muito. E eu te amo. Agora vamos, tome isso e coma, disse Luz, entregando a seu marido um palito de salsicha que tirou das dobras de seu vestido. Miguel sorriu. Depois de confessar seus sentimentos, parecia bastante incoerente. Deia resistiu veementemente à investigação. Estava ansiosa para reunir o dinheiro rapidamente, até mesmo considerando vender a empresa para satisfazer a demanda imediata do sequestrador. Léo e Paulo se mantiveram juntos. Laura devia vigiar a mulher inquieta. Eles foram ver o pai de Luz. Recebeu-os um homem comum e calvo que se recusou a ouvir e fechou a porta na cara deles. Léo não desistiu. Sérgio, sua esposa perdeu a razão. Eles sequestraram alguém. Se você não falar conosco, voltarei com a polícia. 1 minuto depois, a porta se abriu novamente. O homem não os convidou para entrar, mas olhou-os zangado e sussurrou: saiam. Vão embora daqui. Vou chamar a polícia. Mas Léo persistiu: Sérgio, Olinda está mantendo Miguel em algum lugar. Estão pedindo 10 milhões por ele. Que tipo de homem é você se não pode prover para sua família? Saiam. Vão embora daqui, gritou o dono. Após um momento de hesitação, fechou a porta. 1 minuto depois, chamou os visitantes que desciam as escadas e lhes jogou um pedaço de papel. Era o endereço da antiga casa de Olímpia na cidade. Naquele mesmo momento, chegou uma mensagem de um número desconhecido: Miguel está na cidade. Papai sabe o endereço. Luz. A mulher acabou não sendo nem sequestradora, nem esposa, nem madrasta, nem mesmo mãe. No final, resultou ser insignificante. Paulo, que já havia apresentado uma denúncia pelo sequestro e as exigências de resgate, dirigiu-se imediatamente à delegacia de polícia. No mesmo dia, todos viajaram para a cidade. Léo e Laura, junto com Catarina, voltaram para o trailer. Paulo e Teia foram juntos com uma equipe policial. Parecia pouco provável que estivessem seguindo uma pista falsa. Luz deixará pistas demais. A casa os recebeu com janelas gradeadas e uma fachada sombria. Chamaram a polícia local para pedir assistência.
O próprio Paulo bateu na porta da casa, e Olímpia abriu, surpresa e tentando se esconder. Olá, Olímpia. Vim visitar. Vai me deixar entrar? O que você está fazendo aqui? E por quê? Vá embora. Vou chamar a segurança agora mesmo. Oh, vamos, querida. Só estava com saudades. O homem deu um passo à frente e abraçou a mulher atonita. A equipe começou a invadir o edifício e rapidamente colocaram algemas em Olímpia. Em 5 minutos, os supostos sequestradores contratados pela inexperiente mulher foram presos. Amaldiçoavam sua empregadora a cada respiração. Miguel foi encontrado em um quarto distante. Parecia mais magro e fraco, mas sereno. À noite, todos os participantes dos eventos recentes se reuniram no trailer. Miguel contou o que lhe acontecerá durante a última semana. Ouviu como procuraram e, para surpresa de muitos, disse que não guardava rancor contra Luz, que resultou ser uma filha devotada, confiando cegamente em sua mãe. Olímpia foi presa junto com seus cúmplices, mas Luz havia desaparecido. Pela manhã, chegou uma mensagem: fui embora. Luz. Ao amanhecer, Miguel saiu do trailer e respirou profundamente o ar dos campos infinitos. Cheirava a trigo sarraceno, outono, folhas caídas e tranquilidade. O homem mergulhou na imensidão dos campos, sentindo a harmonia de todo o mundo conectando-se. Sua alma estava tranquila e esperava o reencontro com sua amada. Eles continuaram sua viagem.